Olá, povo de Deus, graça e paz. Nós aprendemos a louvar e glorificar ao Senhor no templo e não poder congregar na igreja. Nos deixa muito triste. Mas isso vai passar. Isso vai passar muito em breve, nós estaremos juntos de novo. Mas nós sabemos que os filhos de Deus continuarão orando, adorando e glorificando a este Deus maravilhoso que nos ama incondicionalmente. Por isso, quem conhece a Jesus anda nos seus caminhos. Este é o tema que nós vamos falar hoje. Para isso, nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6, que diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Jesus Cristo é o modelo perfeito para todas as nossas atitudes e ações. É muito difícil encontrar alguém que discorde desta verdade, mesmo entre os não religiosos, que veem Jesus apenas como um grande mestre da moral e não como Cristo, Filho de Deus. O convite de Jesus a todos os seus discípulos é: segue-me. Afinal de contas, o que é seguir Jesus? Como podemos seguir Jesus hoje? Os discípulos seguiam Jesus literalmente, viajavam juntos, faziam suas refeições juntos, passavam por tribulações juntos. Os discípulos faziam tudo o que ele fazia. Estavam juntos pessoalmente. Mas em certo momento Jesus disse que ele iria para um lugar que seus discípulos não poderiam segui-lo por aquele momento. Mais tarde, porém, o seguiriam. Isso está registrado em João, capítulo 13, versículo 36. Tudo o que Jesus fez, seus discípulos poderiam fazer o mesmo. O próprio Jesus disse em João 14, 12, que quem crer nele fariam as obras que ele fez e outras maiores fariam, porque ele iria para o Pai. Porém, o que ele passaria naqueles 3 dias, ninguém poderia passar. Ninguém poderia segui-lo. Somente o Messias prometido, o Cristo, o Filho unigênito de Deus, poderia passar. Somente ele poderia aplacar a ira de Deus através do seu sacrifício na cruz. Jesus continua chamando os seus escolhidos para segui-lo. Como seguir Jesus nos dias de hoje? De que forma seguimos Jesus hoje? Jesus diz que devemos amar ao nosso irmão como ele nos amou. João disse que devemos andar assim como ele andou, devemos perdoar como ele perdoou. Hoje é comum vermos as pessoas buscando seguidores através das redes sociais. Os YouTubers ficam famosos por ter muitos seguidores. Seguir um YouTuber é se inscrever em seu canal e assistir de vez em quando aquilo que ele posta em seus vídeos, conhecê-lo pelas informações que muitas vezes não são verdadeiras,
quando ele faz alguma coisa relevante, as pessoas então tentam imitá-lo. Porém, seguir Jesus, apesar de não podermos tê-lo de forma visível, mas temos a certeza que Ele está conosco espiritualmente todos os dias até a consumação do século. Temos todas as informações dele através das Sagradas Escrituras, que é a verdade. O apóstolo João, através desse texto, nos dá informações preciosas de quem é Jesus e como devemos segui-lo. Primeiro é que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Quando ele diz no versículo 1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Conhecemos a história do nascimento de Jesus, o seu ministério, o seu sofrimento, a morte, a ressurreição, mas saber que Ele é o nosso advogado, que intercede por nós junto ao Pai e cuida de nós, isso é maravilhoso. Porém, ter a certeza que temos um advogado não pode ser incentivo para pecarmos. Mas como todos nós somos pecadores, temos a garantia que nada poderá separar do amor de Deus. Nem os nossos pecados, pois Jesus Cristo já pagou por eles na cruz. O crente não peca dolosamente. Ele não pode ter prazer no pecado. Quando pontualmente comete um pecado, ele se entristece, arrepende e pede perdão. A igreja militante, ela é formada de pecadores e pecadores arrependidos. É muito bom saber que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e um advogado junto a nós, o Espírito Santo, para interceder por nós. Esta ligação é perfeita, nos traz segurança. A nossa perseverança em Cristo está nessa certeza. A defesa que Jesus apresenta em nosso favor à destra de Deus não é fazendo uma justificação dos nossos méritos pessoais, mas na virtude e eficácia do seu sacrifício ao nosso favor. Somos salvos pela fé e não pelas obras. Efésios 2, 8 e 9. João diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O versículo 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João deixa claro que Jesus não somente removeu a culpa do pecado dele, mas sim do mundo inteiro, de todos aqueles que creem em Jesus e obedecem aos seus mandamentos. O significado de propiciação é a remoção da ira mediante a oferta de um presente. Para aplacar a ira de Deus, Jesus deu a sua vida para que pudéssemos ter vida nele e vida eterna. Jesus nos liberta da escravidão do pecado através do seu sacrifício. Crer não é somente acreditar, mas sim ter a certeza que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso protetor e intercessor. Para termos essa certeza, precisamos seguir Jesus e para segui-lo, nós precisamos conhecê-lo. O versículo 3, ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Conhecer Deus e conhecer Jesus é a porta para a vida eterna. João 17, versículo 3, quando Jesus diz em sua oração que ele diz assim:
E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra conhecer tem um significado muito importante no seu original. Entende-se um esforço contínuo para se chegar a conhecer o verdadeiro Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Adquirimos esse conhecimento estudando com diligência a palavra de Deus e harmonizando obedientemente a nossa vida com as suas normas. Na verdade, pouco se conhece do Deus único e verdadeiro. Oséias 4, versículos 1 e 2 diz que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. No versículo 6, Deus diz através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O esforço de conhecer a Deus é para saber qual é a sua vontade e a melhor forma de agradá-lo. A única forma de agradar a Deus é andar como Cristo andou e amar como Cristo amou. Deus se refere a Jesus como filho amado que lhe dá prazer. Somente agradaremos ao Senhor se fizermos o que Cristo nos ordenou. Por isso, conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos. Os versículos 4 e 5 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. É mentiroso aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. A base dos mandamentos de Jesus é o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Este é o novo mandamento de Cristo: amar uns aos outros como Ele nos amou. Praticar o amor é a melhor forma de guardar os mandamentos de Cristo. Esta prática precisa começar em casa. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 5,8, ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. João disse que aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3, 17 e 18. As boas obras é a evidência que somos filhos de Deus. A nossa missão é andar como Cristo andou. O versículo 6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Andar como Cristo andou é seguir os seus passos, é fazer o que ele fez. Isto é, amar como ele nos amou, perdoar como ele nos perdoou, cuidar uns dos outros como ele cuida de nós. Se fizer uma pergunta, por que você ama a Deus? Você teria uma infinidade de adjetivos para justificar o seu amor por ele. Porém, se esta pergunta fosse feita a Deus, por que ele te amou e te escolheu como filho?
Qual seria a resposta de Deus? Amados, Ele nos amou quando éramos inimigos dEle. Ele nos amou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos amou quando não tínhamos nada que pudesse agradá-lo. Mas Ele nos amou e nos escolheu antes de nascermos, antes da fundação do mundo. Este é o verdadeiro amor incondicional. E porque Deus nos amou primeiro, devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. O amor de Cristo nos impulsiona a amar o nosso irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso. Sabendo que Deus te ama tanto, você tem buscado conhecê-lo, tem procurado guardar os seus mandamentos. Isto é seguir Jesus. Seja um seguidor de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê disposição para seguir o Mestre amado, para que nós possamos fazer a sua vontade. Que Deus os abençoe, que Deus nos dê então esse poder para que nós possamos fazer a vontade dele. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por ter nos dado o seu Filho amado, que morreu numa cruz para que eu pudesse ter vida. Ó Deus, nos ensine em nome de Jesus e nos dê força, nos dê poder para que nós possamos seguir os passos do teu Filho amado. Para que nós possamos, Pai, através da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso proceder no dia a dia, sermos testemunhas de Jesus. Ó Deus, eu te louvo pela nossa igreja, eu te louvo pelo povo que segue ao Senhor, que serve ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo, protegendo e guardando de todo mal. Não os deixe, Pai, cair nas tentações do mundo, mas que nós possamos ter a plena convicção que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, que Jesus, o teu Filho amado, está cuidando de nós em todo o tempo. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, pedimos cada dia que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, abrindo, Pai, o nosso coração, a nossa mente para entender e colocar em prática na nossa vida, para a honra e para a glória do Senhor. É no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Deus os abençoe, amados.